Vamos lá, gente. Isaías, capítulo 40, do verso 28 até o 31. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Isso vai ser o nosso ponto de partida e o trilho da nossa reflexão hoje. O texto sagrado diz assim: será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Eu vou pedir a gentileza de você repetir comigo a declaração do verso 29 e depois a do 31. Se puder, me acompanha com gosto e vontade. Diga comigo: ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Agora o verso 31, diga: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Meu Deus, suplicamos que mais do que informação, o Senhor possa tocar as nossas vidas, que o sopro de vida do Teu Espírito Santo nos toque de uma forma especial. Que a Tua palavra, além de formação, produza não apenas a fé necessária, mas trabalhada e aplicada de forma personalizada pelo Teu Espírito, produza em nós correspondência. Nós oramos desde já agradecidos por aquilo que o Senhor fará, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o tema da minha mensagem hoje é renovando as forças. Eu quero chamar a sua atenção para o que não apenas é uma promessa de Deus, quando a Escritura diz: ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, como além de uma promessa, é a revelação do seu intento, do seu propósito, da sua vontade. Obviamente o texto está falando a respeito de algo sobrenatural. Quando a Bíblia fala que a força dos jovens chega ao fim, a ponto deles caírem de exaustão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, ao mencionar os jovens e aqueles de vocês que já como eu passaram aquela metade da vida, né, já não estão mais na fase da juventude, sabe a diferença de disposição física. Um dia desses, chamei meu filho para a gente malhar junto, e depois ele falou: pai, e aí, quer correr uns 10 quilômetros? Falei: tu tá maluco? Né? Falei: você acha que eu tenho esse pique, essa sua disposição de 23 anos? Mas mesmo a moçada, que está no auge do vigor e da disposição hormonal, chega um momento que eles descobrem que tem um limite. Mas a Bíblia está dizendo: os que esperam no Senhor vão além. Então a Bíblia não está falando nem só de força natural e nem tampouco só de algo no aspecto físico, mas está falando de uma manifestação sobrenatural. Eu quero chamar a sua atenção para algo. Nós vivemos um tempo e uma época na história da humanidade onde a maioria de nós não chega a ter uma experiência de exaustão física, de esgotamento de forças e energias. E quando eu falo esgotamento, estou falando num sentido pleno. Por quê? Mesmo aqueles que trabalham, né, com esforço físico, nós temos hoje, né, na modernidade em que vivemos, ferramentas que auxiliam demais o trabalho. Né? Por exemplo, gente que arava a terra sem o auxílio de bois e depois descobriu que boi puxando o arado era uma grande ferramenta de auxílio, morreria de inveja da gente de ver todo o maquinário agrícola de hoje em dia. Em qualquer área, né? Você pode falar de um marceneiro, qualquer pessoa que trabalha com esforço físico já não tem a dimensão de esforço que talvez a antiguidade fez. E muitos de nós, com outros formatos de trabalho no mundo digital, a maioria de nós acaba não tendo essa experiência. Né? Talvez possa haver um ou outro atleta de alta performance, mas a maioria de nós talvez vai dizer: nunca conheci o esgotamento físico. Eu tive uma única experiência que eu posso falar, que fala de exaustão física. Em fevereiro de 1993, estava ministrando um evento em Itajaí, Santa Catarina. Eu lembro que o evento terminava, acho que no domingo pela manhã, e a gente se programou ali no final da manhã, para o começo da tarde, ir para a praia. Tinha um grupo de irmãos que tinham vindo de Goiânia, né, um dos poucos estados do Brasil aí, que a gente fica sempre brincando com eles: vocês não têm mar, como se fosse uma grande coisa da qual se orgulhar. E eles resolveram que queriam conhecer o mar, nunca tinham tido contato com o mar.
Quando nós chegamos, a praia estava toda sinalizada pelos bombeiros com bandeira vermelha, o mar estava de ressaca, mas apesar do perigo, eu falei para um irmão, um morador local que estava nos ajudando, falei, cara, essa turma nunca pisou na areia do mar, nunca viu o mar, nós temos que dar alguma coisa para eles. Ele falou, pastor, então vamos nesse lugar aqui. E aí quando nós entramos, estava mais ou menos assim, com água até só perto da cintura, porque ele estava preocupado. A gente não ficou 10, 15 minutos, ele falou para mim, pastor, eu conheço muito bem essa praia. Ele falou, do jeito que o mar começou a puxar, em 10, no máximo 15 minutos, essa turma não sai mais, mesmo quem sabe nadar. Eles não estão acostumados com isso. Eu acho melhor a gente mover esse grupo todo por precaução para aquele lado, deixar eles ainda mais no raso. Eu falei, vamos ter todo cuidado. Movemos o time todo. Tinha um cara que não era do grupo, estava conosco. Mas ele não quis sair conosco. Estava inclusive com uma prancha de buddy-buddy. A gente pensou, esse é o único que não tem como afogar, está com a prancha. E saímos. Mas daqui a pouco, entre o barulho de uma onda e outra, eu estou ouvindo gritos. E eu olho na direção de onde nós saímos. Está um cara lá se debatendo. Eu não vi mais a tal da prancha, mas parecia ser o cara que não quis sair com a gente. E ele está desesperado pedindo por ajuda. Aquilo me deu um rompante que eu não conseguia pensar. Falei para a turma, estou indo buscar. Aquele morador falou, pastor, não vá. Já está difícil sair sozinho. O que dizer trazer alguém. O senhor não vai conseguir. Ele falou, eu vou chamar o bombeiro. Eu falei, então chama o bombeiro para tirar nós dois, que eu vou tentar trazer esse cara até onde der. Né? Eu não conseguia pensar naquela hora, mesmo não tendo a experiência dele. E eu fui nadando na direção do cara. Não me deu muito trabalho, porque dizem que o perigo nessa hora é que o cara no desespero agarra em você, afoga os dois. Ele estava bêbado, mas pensa um cara bêbado. Eu só lembro de ter chegado assim perto, já sentindo o bafo e ele dizendo, agora vai morrer nós dois. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. E eu tentava nadar, trazer aquele cara de volta. E apesar dele não dar trabalho, ele também não ajudava muito. E eu não conseguia muita coisa. E de repente eu vi que minhas energias estavam se esvaindo, se acabando. E eu comecei a orar, falei, Senhor, não sei qual foi aquela manha do Pedro andar em cima d'água, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E de repente eu percebi que o mar puxava muito mais por baixo do que por cima, e me deu um insight. Cada onda que vinha, eu jogava ele por cima com a onda, nadava na direção dele. Desse jeito eu consegui trazer ele até a metade. Foi o tempo dos bombeiros entrarem e tirarem nós dois. Por quê? A hora que eles entraram, eu já estava no limite da exaustão. Para você ter ideia, né? Mesmo que ele tenha nos puxado até o raso, eu não conseguia do raso andar até a parte seca. Era um nível de exaustão que mal dava para segurar o joelho, né? Mal dava para levantar as mãos. Eu nunca experimentei isso na minha vida, nem antes nem depois. Os caras literalmente, do raso, tiveram que me carregar, me deixar na areia, até que eu conseguisse me recompor. Não estou falando apenas do fôlego, né? Mas realmente de um nível de exaustão profunda. A maioria de nós nunca viveu isso. Mas mesmo uma experiência como essa, você resolve com uma noite de sono, quando você tem um nível de exaustão muscular, talvez alguns dias de reparação do tecido muscular, mas o descanso resolve. Agora, quando a Bíblia está falando de Deus que dá força ao cansado, o foco, particularmente eu acredito que não tem a ver com a questão física, mas principalmente com o que eu quero denominar aqui de cansaço interior. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Existe um cansaço que é interior, não é exterior. Ele não é físico. Então, por exemplo, em Isaías, no capítulo 35, nos versículos 3 e 4, a Bíblia diz, fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Apesar de usar um exemplo de exaustão física, tipo aquele estado que eu estava de não conseguir sair da praia, joelho trôpego, mão frouxa, você mal consegue levantar os braços, não firma mais os joelhos. O texto na sequência diz, digam aos desalentados de coração. Ou seja, ele usa o exemplo de exaustão física, mas para falar de um cansaço interior. Além do texto de Isaías, nós temos declarações como a do profeta Jeremias. Em Jeremias 31, 25, falando da parte de Deus, o profeta diz assim, porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Ele fala de uma alma cansada e de uma alma desfalecida. Ou seja, o cansaço de alma, um desfalecimento interior é o que está em questão. Essa linguagem também é usada no Novo Testamento. Em Mateus 11, 28, Jesus diz, venham a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Que cansaço é esse?
No verso 29, o seguinte, Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. E diz, vem a mim o cansado, e ele vai encontrar descanso para a sua alma. Então ele está falando de um cansaço de alma interior. Em Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 3, a Bíblia diz assim, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Essa expressão, ou a palavra empregada no original grego, traduzida como fatigueis, é a palavra kamno, ela significa tornar-se ou estar exausto. Está falando assim de fadiga no mais profundo nível. E depois, quando ele diz desmaiando em vossa alma, a expressão traduzida desmaiando, eclu, significa estar enfraquecido até exaustão, tornar-se fraco, estar cansado. Era usado também no sentido metafórico para falar de desanimar ou perder a esperança. Então fala de pessoas que podem chegar a esse ponto, né, de uma profunda exaustão da alma, cansaço interior. Acredito que há muitas razões pela qual isso que às vezes eu e você chamamos de desânimo, de desmotivação, de abatimento, se manifeste. No contexto específico de Hebreus capítulo 12, que ele fala de não se fatigar desmaiando na alma, ele está falando da luta contra o pecado. Eu e você travamos batalhas com a nossa própria carnalidade. Mas nós olhamos outros desenhos nas Escrituras e podemos incluir, né, circunstâncias contra as quais estamos lutando e que geram desgaste. Mas nem sempre o cansaço tem a ver apenas com dificuldades que passamos, com coisas ruins que não aconteceram. Às vezes esse cansaço interior vem do fato de que as coisas boas que esperamos ainda não aconteceram. Mesmo que não seja necessariamente algo ruim acontecendo, a espera, o livro de Provérbios diz que a esperança adiada, ela entristece o coração. Eu brinco que o brasileiro, da maior parte dos povos do mundo, é o que mais tem a capacidade de se reinventar na virada do ano. Eu não sei o que a gente consegue resetar dentro da gente do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, que a gente acende esperança e diz, esse ano vai. Não importa se no outro não foi. E aí você passa o ano pilhado e tal, mas o ano acaba e você diz, não foi de novo. Mas de repente, naquele culto de passagem do ano, alguma coisa acontece e a gente, mas esse vai. E aí não vai de novo, né? E depois no outro você diz, mas esse vai. Em algum momento, depois do 3º ou 4º ano, alguns de nós começamos a perder aquela empolgação da virada, porque é algo que o próprio manual do fabricante diz que acontece comigo, com você. A esperança adiada, ela entristece o coração. Mas o interessante é que a Bíblia não fala de um cansaço que vem só de coisas ruins, ou da falta da concretização de coisas boas, mas eu e você podemos nos cansar até mesmo com coisas que são extremamente positivas. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, a Bíblia diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Ele diz, se não desanimarmos. Então ele relaciona a ideia de cansar, de fazer o bem, com desânimo. Algo nos paralisa. Em algum momento você olha e diz, não sei se está dando resultado, se essa pessoa está recebendo como deveria, se está valendo a pena fazer o que eu faço. E a Bíblia não diria sobre não cansar de fazer o bem, se fazer o bem não cansasse. Então até fazer o bem cansa. Um dia uma pessoa me perguntou, pastor, fazer o bem cansa? Eu falei, vou te dar duas respostas. A primeira indiscutível está lá na Bíblia. E eu citei Gálatas 6,9. Falei a segunda, a senhora é uma dona de casa dedicada à sua família, louvável por isso. Mas mesmo amando seu marido e seus filhos da forma como a senhora ama e dedica, eu lhe pergunto, cuidar deles todo dia não cansa? Ela disse, cansa. Falei, a senhora tem a sua resposta, na Bíblia e na prática. E quando esse cansaço se instala, seja lá qual for a razão pela qual ele veio, nós estamos aqui apenas especulando algumas coisas que talvez ajude você a mapear e localizar se você está lidando com a questão do cansaço interior ou não. Quando eu e você começamos a entrar nesse estado de cansaço, um dos termômetros onde isso aparece é na nossa vida de oração. No Salmo 69, verso 3, o salmista afirma, estou cansado de clamar e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Eu digo que aqui ele já saiu do nível oração e foi para o choração, né? É muito mais um lamento, é muito mais um desabafo do que qualquer outra coisa. Se
isso não fosse verdade, de que o cansaço parece se manifestar e paralisar até a nossa vida de oração, porque em Lucas 18:1, a Bíblia diz que Jesus teria contado uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. De alguma forma, esse desânimo contagia a vida de oração e a gente começa a perceber não só a indisposição, talvez de fazer o bem, de lutar contra uma circunstância ou contra a questão do pecado, mas até mesmo de orar. E é quando nesse outro terreno a coisa começa a se manifestar que eu e você podemos ter problemas maiores. Porque pelo menos esse aspecto da oração é o ponto onde a gente podia mudar e reverter o quadro. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus fez uma promessa. Ele fortalece o cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É a sua palavra e Ele é fiel àquilo que Ele falou. Pastor, então é só eu estar cansado que Deus vai agir? Não. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, Deus está dizendo o seguinte, Ele se revela como o Eterno, o Criador dos confins da terra, o Senhor que não se cansa e nem se fadiga. E esse Deus que não se cansa, que não conhece o que é cansaço, porque é um ser absoluto, completo, onipotente, Ele diz, eu quero usar o que eu tenho, que é essa força que nunca se cansa, para estender a você que não tem o que eu tenho, a força que te faz superar o seu cansaço, inclusive o seu interior. Mas de alguma forma esse posicionamento de esperar, de depender de Deus, é que pode nos conectar com uma provisão, repito, sobrenatural. Estou falando de algo que é maior do que mera motivação ou encorajamento emocional. E nós precisamos aprender a conectar com Deus. Quando experimentamos sua intervenção, e essa é a segunda coisa que eu vou destacar, a primeira foi enfatizar o cansaço interior, eu e você podemos viver dois níveis distintos de experiência com Deus, no que diz respeito à forma como Deus nos fortalece quando estamos cansados. A primeira delas, eu definiria como aquela quando o Senhor vem a nós. A segunda, eu definiria como aquela que nós temos que ir a Deus. E não importa a dinâmica, se o Senhor está vindo ao nosso encontro, se nós decidimos ir ao dele, são dois formatos reconhecidamente bíblicos através do qual Deus se manifesta e intervém na nossa vida. Então me deixa dar tanto um exemplo bíblico como um exemplo pessoal que ilustre a aplicação da verdade bíblica sobre cada um dos dois. Em 2 Timóteo, no capítulo 4 e nos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Outra tradução diz, ninguém esteve ao meu lado. A NVI diz, ninguém apareceu para me apoiar. E depois de dizer que todos o abandonaram, Paulo diz que isso não lhe seja posto na conta. Verso 17, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão. Eu acho massa Paulo falar, e daí? Que essa turma com quem eu tinha uma expectativa, gente que me ama, que se importa, que eu contava que estivesse lá, não apareceu. Ele diz, o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Ou seja, esse posicionamento de Jesus estar ao lado, não é ele estava ao meu lado para fiscalizar, para ver como eu iria reagir. Ele estava ao meu lado para intervir. Ele estava ao meu lado para me revestir de forças. E eu e você podemos ter experiências onde o Senhor vem nos socorrer no momento de necessidade, onde Ele se coloca ao nosso lado, Ele vem a nós para nos comunicar forças. E uma das primeiras experiências, marcantes pelo menos, que eu tive nesse sentido, eu estava no primeiro ano do meu ministério pastoral, nós estamos falando de 94, que eu comecei a pastorear em dezembro de 93, antes disso eu passei alguns anos viajando, pregando no ministério itinerante, e não bastou alguns, não tinham passado muitos meses, bastou um pequeno período de tempo para que eu tivesse já que lidar com um grande desânimo. Foi uma somatória de circunstâncias, lutas e desafios pessoais, que envolvia inclusive o recentemente ter deixado a casa dos pais, morar no estado e num lugar longe, numa época que a comunicação era complicadíssima e dificílima, Some-se a isso outros problemas e crises que eu mesmo vim enfrentando, os desafios de um ministério pastoral que era diferente de quem vivia no itinerante, só de conferência de avivamento em conferência de avivamento, agora ajudar os crentes a lidar com os problemas, você ter a realidade do dia a dia, de gente que você investe e não corresponde, aquilo tudo foi somando. E eu lembro de uma manhã que
que eu acordei para lá de desanimado. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu falei para Deus quando acordei foi a seguinte, falei, a tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. E eu sei que a tua palavra é que é a verdade e não o meu sentimento. Mas deixa eu ser honesto com o Senhor a respeito de como eu estou me sentindo. Já aprendi há muito tempo a ser honesto com Deus. Até porque mesmo que você não seja, Ele sabe como você está. Né? Então eu falei para Ele, a sensação que eu tenho é que o Senhor me jogou nessa cidade, trancou a porta por fora, engoliu a chave, se mandou e me largou aqui sozinho. E não tem nem como fugir daqui. E eu falei para Deus, o sentimento é de abandono. Falei, eu sei que isso não é verdade, mas eu não estou conseguindo alinhar a minha emoção com a verdade da palavra e quero ser honesto. Levantei, fui para uma reunião de oração que a gente tinha logo cedo. De lá comecei os atendimentos, né, que tínhamos agendados aí o tempo todo. Um pedaço do almoço, começo da tarde livre. Fiz um monte de visita, voltei para os atendimentos, emendei para um culto à noite. Depois do culto, tínhamos uma situação difícil para resolver. E eu gastei horas numa reunião de conciliação familiar. Eu lembro que eu cheguei em casa, era depois de 1h30 da manhã. Antes de 2, mas jamais de 1h30. Cheguei tarde, cansado. Pelo menos aquele dia corrido me distraiu, não me deixou lembrar do sentimento. Mas eu lembro que a hora que eu estacionei o carro, estacionamento ficava atrás de um prédio que eu morava. A hora que eu desliguei o carro, eu percebi, no instante que eu desliguei o carro, que a luz que normalmente acendia automaticamente à noite ali no estacionamento, provavelmente estava queimada com algum problema, estava tudo muito escuro. Tão escuro a ponto, naquela época você não fechava carro no controle, era na chave. Né? A ponto de eu ter dificuldade de localizar ali a fechadura para conseguir, enquanto naquela missão no escuro tentando fechar o carro com a chave, uma voz rouca e cavernosa ressoa atrás de mim. Você está cansado. Eu já ia virar repreendendo o Satanás. Depois eu levei em consideração a segunda possibilidade. Quem vive aprontando com os outros sempre fica meio que de prontidão com o que podem fazer com ele. A Bíblia diz que quem semeia vento colhe tempestade. Naquele momento, eu dei primeiro uma olhada, falei, antes de eu dar motivo para depois ainda tirar com a minha cara, olhei para a janela do prédio onde morava, se não era outro amigo, a voz não era dele. Né? Enquanto eu estou ali procurando, sai um irmão das trevas, do canto mais escuro, rindo. Era um irmão da igreja que usava o mesmo estacionamento. Falei, pastor, desculpa, eu não resisti. Eu vejo que vocês estão sempre aprontando com o outro. Vocês, era principalmente eu, e o pastor Luiz Gomes, que ministrou aqui no Sobrenatural. Nós dividimos um apartamento quando solteiro. E eu só pensando, miserável, você me paga, vai ter troco. Né? Eu por fora sorrindo, cara de paisagem, por dentro assim, a maldade já programando o que é que eu podia fazer de volta. E eu acho que distraído com aquilo, eu não tinha percebido o tamanho do susto que eu levei. Na hora de subir a escada, e era um andar só, o apartamento que eu morava era um andar de cima só. Eu percebi o tamanho do susto, que as pernas estavam mole. Estava difícil subir a escada, eu só pensando, vai ter troco. Mas ao mesmo tempo que eu planejava a minha vingança, eu estou nessa, não quero que me peguem de novo. Então eu entrei com muito cuidado na casa, dei uma boa olhada. Né? Eu lembro que quando passei, vi a porta do quarto do Luiz fechado, pensei, já deve estar dormindo, mas por precaução, a hora que eu entrei, fechei a minha. Eu tinha um dispositivo de segurança, depois que eu trancava aquele quarto, ninguém entrava. Mesmo assim, por precaução, olhei embaixo da cama, nada. Abri o guarda-roupa, eu sei que você vai ficar tentando imaginar tudo que a gente aprontava um com o outro, coisa de moleque mesmo. Quando eu tinha certeza que não tinha mais ninguém para me dar um susto, fui para a cama dormir. E, gente, eu calculo que deve ter sido de 2 a 3 minutos só. Porque eu lembro que foi o tempo de eu deitar do lado direito, senti que não acomodou, virei de costa a nada, virei para o lado esquerdo, para o lado da parede. A hora que eu virei para o lado da parede, uma mão me pegou no ombro. Depois de toda aquela checagem, que não tem ninguém, sabendo que não tem ninguém como entrar. Aí alguém me perguntou outro dia, pastor, o senhor assustou? Falei, não, eu acho que não tinha mais adrenalina, tudo já tinha saído lá embaixo. Não tinha mais nem como assustar. Segundo, o toque não era hostil. Sabe tipo quando você encontra alguém que primeiro você dá uma batidinha no ombro, depois segura firme? O toque era gentil. E eu ouvi uma das vozes mais doces e belas da minha vida. E até hoje isso me emociona. A voz disse assim, você não está sozinho. E a hora que falou foi como se fosse um filme. Eu de manhã dizendo, o Senhor me largou nessa cidade, me abandonou, eu estou me sentindo sozinho. E naquele momento, eu não consigo te descrever o quão real era a presença do Senhor ao lado da cama. Tudo que eu consegui era chorar,
cheio do Espírito, orar em outras línguas. Eu fiquei com muito medo, não era um medo ruim, é difícil explicar isso, mas era um temor, era uma coisa boa, mas um temor de olhar. Né? Eu gastei um tempo ali chorando, eu sentia que aquela presença continuava ali, eu criei muita coragem para dar uma espiadinha, não via ninguém ao lado da cama, mas eu sentia aquela presença tão forte, e eu não consigo te descrever o quanto aquele toque me turbinou. Até hoje, tem dias quando começa a bater o cansaço, e eu lembro da experiência, a lembrança já me dá outro gás, parece que eu agarrei no trifásico. Você não está sozinho. Essa talvez seja uma das minhas versões na vida pessoal, para dizer o que Paulo falou. O Senhor esteve ao meu lado, Ele me fortaleceu. Eu tenho certeza que aquele dia não era nenhum anjo do lado da cama, era o Senhor que estava ali me tocando, ministrando. Muitas vezes Ele virá ao nosso encontro, Ele vai comunicar o que não tem explicação. Né? Não estou falando de alguém que me motivou, eu recebi uma descarga, aquilo tocou meu corpo, tocou minha alma, tocou meu espírito. Eu fui revestido de Deus de uma maneira sobrenatural. Isso, embora tenha sido extraordinário, me gerou uma expectativa que eu diria desequilibrada. Por quê? A partir daquele dia eu imaginava, sempre que estiver precisando, o gás vai vir desse jeito. Mas nunca rolou outra dessa. Na verdade, não demorou muito tempo para eu descobrir que esse não é o único formato de Deus nos fortalecer. Há momentos onde Ele vem a nós. Há momentos onde Ele espera que nós possamos ir a Ele. Em 1 Samuel, no capítulo 30, eu vou dar outro exemplo bíblico, e depois, de novo, quero compartilhar um exemplo pessoal que ilustre a aplicação. 1 Samuel, capítulo 30, a Bíblia diz que Davi e os seus homens chegam em Ziclag, cidade dos filisteus, onde eles haviam se estabelecido enquanto fugiam de Saul. E a Bíblia diz que ao chegarem, descobriram a cidade destruída, queimada pelos amalequitas, descobriram que mulheres e crianças tinham sido levadas cativos junto com todo o gado. A Bíblia diz que Davi e os seus homens, verso 4 diz assim: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Aqui, gente, não é que eles não tinham força para reagir, eles não tinham força para continuar chorando. Você consegue imaginar o nível de abatimento dessa turma? E a situação que parecia não poder piorar, deu sinais de que pioraria. Anos atrás eu ouvi uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Foi uma pessoa dizendo, quando eu achei que tinha chegado no fundo do poço, descobri que o fundo do poço tinha porão, dava para piorar. O verso 6 diz assim, Davi ficou muito angustiado, não só pelo que aconteceu, a Bíblia diz, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. O texto diz assim, mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. A NVI traduziu, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. No momento em que não tinha força nem para chorar, a Bíblia não fala do Senhor se colocando ao lado de Davi, como fez com Paulo. Mas Davi naquele momento disse, se eu não correr para Deus, o que já está feio vai piorar. E a Bíblia diz que ele toma uma decisão, ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ele não apenas encontra forças para lutar, a história mostra que ele consegue animar os seus homens, eles saem no encalço dos amalequitas, não apenas numa missão de vingança, eles resgatam tudo e todos que se perderam. A história termina com uma intervenção de Deus, mas foi necessário alguém decidir ir ao encontro do Senhor e dizer, eu vou encontrar forças para lutar. E essa segunda forma de Deus agir, a experiência que para mim ficou mais clara, em termos da didática, do aprendizado, né, de que não só ela é importante, mas é um dos formatos que Deus usa, aconteceu no parto do Israel, nosso primeiro filho. Um tempo antes, um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo, né, ora e jejua, você vai experimentar uma grande batalha na hora do parto. E quando falo sobre jejum, principalmente, eu conto sobre isso. Eu passei 6 dias em jejum, orando, intercedendo pelo meu filho. E eu só encerrei o jejum quando eu tive um testemunho interior de vitória. Aquela sensação, essa batalha está ganha, essa batalha foi vencida. Mas Deus não me disse, ore e jejua para não ter a guerra na hora do parto. Ele disse, ore e jejua porque você vai ter a guerra. E quando veio aquele testemunho de venci, eu não entendi que quando a guerra chegasse ela estava ganha. Eu só entendi, não vai ter mais. Mas no dia do parto, houve a tal da complicação. Palavra dos próprios médicos estavam lá, meu filho só sobreviveu por um milagre.
Mas naquele momento, e quando eu cheguei para a hora do parto com a Kelly, ela estava com um quadro de hemorragia assustador. Só enquanto ela entrou no quarto, eu ajudei, né, ela ir para o banheiro, colocar as roupas, porque já iria para o cirúrgico. Nessa saída da troca de roupa, era tanto sangue no chão. Eu lembro quando o médico entrou e ele olhou e falou, de quem é esse sangue todo? Eu falei, é dela. Tipo, não fui eu. E ele passou a mão no telefone, eu estava assustado, mas eu estou pensando, eu não tenho experiência. Mas ele era um dos médicos experientes da cidade, né? Um grande obstetra. Quando ele viu aquilo, ele passou a mão no telefone na hora e disse, reúne a equipe inteira agora no cirúrgico. Eu lembro dele falando assim, emergência emergencial. E quando ele enfatizou que a emergência era emergencial, eu pensei, se ele está assustado, eu acho que eu devia estar mais. Eu tive que ajudar a botar a Kelly na maca, levá-la para o cirúrgico, né? E eles me pediram para esperar do lado de fora, porque eu tinha combinado que eu assistiria o parto, embora a maioria dos maridos não assiste o parto. Ele fica de costas para a cena do crime, e a mulher, além de dar luz à criança, tem que ficar consolando o marido. Vai dar tudo certo, meu amor, vai dar tudo certo. Que os homens são dessa fibra enorme nessa hora. Mas naquele dia, e ele falou, aguarda lá, você só entra na hora que estiver tudo pronto aqui, finalmente nós vamos te chamar. E eu lembro que do lado de fora, eu nunca senti um desânimo e um abatimento tão grande. É quase como se eu acreditasse que eu tinha perdido a batalha. É quase como se eu entendesse, não, se isso aconteceu, eu não garanti nenhum resultado. Em vez de entender que naquele dia eu não evitei, mas eu ganhei a batalha, um desânimo se instalou que eu não consigo te definir. E foi naquele momento que eu estava esperando que alguma mão me tocasse no ombro. Que talvez pelo menos um anjo viesse do céu, fazer um cafuné na minha cabeça, vai dar tudo certo, gordinho, fica firme aí. Né? Nada disso rolou. A sensação que eu tinha é que Deus não estava por perto, que Ele não veio ao meu encontro. Mas naquele momento, de alguma forma, eu senti o próprio Deus me provocando. Que a semelhança de Davi, eu tinha que me fortalecer em Deus. E eu fiz uma escolha, eu vou entrar nesse lugar. Eu vou buscar essas forças. E eu fui turbinado de uma forma sobrenatural. Eu não apenas consegui romper aquela apatia interior, algo acendeu dentro de mim quando eu tive aquele posicionamento de fé. Eu enlouqueci, eu tive um surto de fé. Foi uma coisa assim, além da minha capacidade de explicação. E ali eu me levantei, eu comecei a declarar a palavra de Deus, eu comecei a profetizar o milagre, a intervenção que aconteceria. Quando finalmente eles me chamaram para o centro cirúrgico, não foi minha mulher que teve segurado na minha mão e dizer, vai dar tudo certo. Eu entrei, segurei a mão dela, olhei bem no olho dela, falei para ela, falei, Kelly, presta atenção, vai dar tudo certo. Ela falou, eu sei. Falei, você acha que sabe? Quem sabe sou eu. E se você sabe, você não sabe o tanto que eu sei. Vai dar tudo certo, o Senhor está conosco. Eu virei um leão. E depois, quando simplesmente todo mundo estava dizendo, o milagre aconteceu, a sensação depois, não antes, era, eu sabia. Adiante daquele posicionamento era, cadê você, Deus? Aonde o Senhor foi parar? Agora, o que eu entendi a partir daquela dinâmica, vendo textos como esse que eu estou dando, que nem sempre a dinâmica de fortalecimento é a mesma. Há momentos onde a Bíblia, aliás, a maior parte do tempo, a Bíblia nos ordena ir ao Senhor. Não manda a gente esperar de forma passiva que Ele vem. Então me deixe ler alguns textos. Efésios capítulo 3, verso 16. Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. No mesmo lugar onde o cansaço se manifesta, do lado de dentro, interior, é onde o revestimento de poder quer se manifestar. Efésios 6,10 diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A maior parte das versões traz isso no imperativo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É você que vai lá buscar as forças em Deus. Colossenses capítulo 1, verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. A verdade é que a maioria das circunstâncias, eu e você vamos descobrir que nós estamos numa espécie de batalha de improviso. A gente não se sente pronto para ela, nem em situações como a minha, quando Deus ainda avisou que haveria uma batalha. De alguma forma a gente parece criar uma fantasia e dizer, não vai ser bem assim. E a sensação muitas vezes que a gente é pego de surpresa, de improviso. Quando eu falo de improviso parece que você tem que lutar de uma forma para a qual você não sente que está preparado. Né? E quando eu falo preparado, não é nem só treinado, você não parece não ter os recursos. Isso sempre me faz lembrar de uma declaração de Deus, que está lá no livro do profeta Joel, no capítulo 3, versículos 9 e 10. Deus diz, proclamem isso entre as nações.
declarem guerra santa e convoquem os valentes. A palavra valente aqui não é só um corajoso, está falando de um guerreiro, de alguém que se dispõe à luta. Nós sabemos pelo contexto, o texto diz assim, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Ou seja, Deus está dizendo que tem que ainda arregimentar, alistar o exército todo. E que essa turma nem armamento tem. Eles vão improvisar. O improviso é, vão pegar as lâminas do arado, vão pegar as foices, vamos improvisar as armas. E nesse contexto Deus diz que o fraco diga, eu sou forte. A tradução que me impactou e que eu decorei quando garoto dizia, diga ao fraco, eu sou forte. Eu lembro de um dia ver um pregador desses de fé animado, empolgado, dizendo, para dizer que você é fraco. Deus mandou você não falar da sua fraqueza, mandou falar da sua força, porque Deus disse que você não é fraco, você é forte. Eu pensei, não foi isso que Deus disse. Deus diz, diga o fraco. Se Ele chamou a gente de fraco, até Ele está dizendo que a gente é fraco mesmo. E se não te avisar, eu quero te avisar. Isso que você é fraco, fraquinho ou fracote. Escolhe qualquer um deles. Só que Deus diz, você não vai falar de quem você é sozinho ou naturalmente. Porque Deus está dizendo, você não vai passar guerra sozinho. Você está entrando numa guerra comigo. Então você não está entregue ou vendido à sua própria sorte, aos seus recursos ou à falta deles. Deus está dizendo, porque eu vou me unir a você. E minha força é muito maior do que sua fraqueza. Sua fraqueza vai ser diluída, vai desaparecer no meio da minha força. Então Deus está dizendo, mude o seu discurso, porque você não está sozinho. Então mesmo em batalhas de improviso, eu e você podemos ter um discurso. Nós temos um Deus que fortalece o cansado, que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nós precisamos reconhecer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu e você podemos entrar numa dimensão completamente diferente de fortalecimento em Deus. Você crê nisso? Em terceiro e último lugar, eu gostaria que a gente considerasse um pouco da importância de lidar com a realidade da nossa fraqueza e limitação. Pastor, certeza que tem importância nisso? Certeza. Eu não sei você, mas já tive que lidar muitas vezes com a presunção de querer ensinar Deus como ser Deus. Eu, por exemplo, tive um acidente de carro em agosto de 93 e declaração de médicos e enfermeiros que me socorreram, que nem eram cristãos. Ele dizia, teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você. Me explicaram, olha, a pancada que você teve nesse lugar que nós tivemos que fazer todas as suturas, que é o lugar de hematoma dos cortes, que é a região da fonte. Uma pancada forte é fatal. Nós sabemos que a sua foi muito forte. Os resultados da tomografia são esse aqui, me apresentaram. Eles disseram, a gente não entende, honestamente, como você está vivo, como você não entrou em coma, com esse nível de traumatismo craniano e com essas evidências. Eu lembro que um dos enfermeiros dizia, nós tivemos que reconstruir mais de metade da sua pálpebra esquerda. Ele falou, não consigo imaginar o que quer que seja que rasgue isso. Eu imagino que foi o óculos na pancada. Ele falou, eu não consigo imaginar o que quer que tenha rasgado de tal forma a sua pálpebra, de qualquer ângulo que não tenha tocado seu globo ocular e vazado ele e você perdido a vista. Então todo mundo só falava de milagre, milagre, milagre. Eu lembro que eu falava para Deus, milagre por milagre, já que o Senhor vai fazer um, não podia ter arrumado o carro lá em cima na estrada em vez de ele cair na ribanceira? Em vez de só ser grato por aquilo que ele tinha dado. Eu estava dizendo, o Senhor não podia ter feito melhor? Agora, será que só eu, que já tive esse tipo de dificuldade, ou alguns de vocês também tentaram ensinar Deus a ser Deus? Uma das coisas que me incomodava é dizer, Deus, o Senhor está aí, dizendo que você não se cansa, não se fatiga. Mas o Senhor nos fez de um jeito que a gente se cansa e fatiga. O Senhor não podia ter feito a gente mais parecido com o Senhor? Seres incansáveis, indesanimáveis. E eu lembro que numa época dessa que eu estava nessa presunção de tentar ensinar Deus a ser Deus, eu comecei a entender uma perspectiva bíblica que envolve outros aspectos. A minha e a sua fraqueza, ela precisa ser continuamente, para mim e para você, um lembrete da nossa insuficiência. Precisa gerar em mim e em você um senso de dependência da suficiência de Deus. Imagino que se eu e você fôssemos incansáveis e indesanimáveis, não demoraria muito tempo a gente ficar para lá de besta, orgulhoso, arrogante, presunçoso e virar as costas para Deus. Deus deseja partilhar o que Ele tem, o Deus que não se cansa, que não é vencido pelo cansaço, sim.
Como? Não nos fazendo sem necessidade dele, mas nos suprindo com a necessidade que nós temos dele. Ele nos fortalece o tempo todo. E ele sabe exatamente o que ele fez e como fez. A perspectiva que a Bíblia aborda sobre essa questão das nossas fraquezas, normalmente é essa. Dá uma olhada comigo no que Paulo disse em 2 aos Coríntios, no capítulo 1, eu vou ler do versículo 8 até o versículo 10. O apóstolo diz assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Uma tribulação acima, além das forças, a ponto do apóstolo, não estamos falando de um novo convertido imaturo, mas de um dos maiores gigantes da fé do Novo Testamento, desesperado da vida. Mas ele diz no verso 9, de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Observe essa frase. Para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Paulo diz, nesse cenário de fraqueza, de muitas vezes desesperar, e diz, eu aprendi que não posso confiar em mim. Esse é um lembrete da minha insuficiência, da minha incapacidade. Isso gera em mim, diz Paulo, um senso de dependência daquele que é todo suficiente, daquele que é capaz. Quem está entendendo, diga amém. Na mesma segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 9 e 10, depois de falar de uma situação específica pela qual ele orou e não viu uma intervenção de Deus, ele diz que o Senhor respondeu ao apóstolo da seguinte forma: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Outras traduções dizem, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui nós temos um paradoxo, uma aparente contradição. Como quando eu sou fraco, é que eu sou forte? Paulo está dizendo, quando eu entro em contato com a realidade da minha limitação e da minha fraqueza, isso me desperta para tirar os olhos de mim, dos meus recursos, e colocar os olhos naquele que é a fonte de toda a força. Paulo diz, quem tem essa consciência, olha para a fraqueza como um lembrete de que há uma outra fonte de onde eu e você tiramos força. A gente entende que a graça dele, que é força capacitadora, nos basta, que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Em momentos quando eu e você temos que lidar com fraqueza, ele fala do contexto de coisas que geram desânimo. Ele diz, eu sei que sobre mim vai repousar o poder, haverá uma intervenção sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Então, em momentos como esse, eu e você precisamos saber para onde correr. Capítulo 40 de Isaías, que é o texto que nós lemos, ele diz, não apenas que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, mas uma das afirmações que o texto faz, e eu particularmente gosto muito, ele diz, sobem com asas como águias. Depois ele vai dizer, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui tem o contraste dos jovens que se cansam, os moços que chegam à exaustão. E depois ele vai dizer, os que esperam no Senhor correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Mas no meio ele diz, sobem com asas como águias. Essa ilustração, para mim, ela é algo que me empolga e me empolga demais. Eu e você, talvez, possamos não perceber de imediato qual é a alegoria usada, porque no contexto aqui, né, da nossa fauna, da biologia, não só do continente, do país, da nação brasileira, mas pelo menos da época que nós vivemos, nós não temos acesso às águias. Mas vamos falar de outras aves que usam da mesma sabedoria. Porque está falando das águias que elas conseguem subir, né? Como normalmente as águias alcançam as maiores alturas. Você raramente vê ela batendo as asas, se esforçando. Ela normalmente abre as asas, não apenas para planar, mas ela pega as correntes de vento. Essa é a razão pela qual muitas vezes essas aves estão subindo, rodando em ciclos, porque elas pegam o lugar da corrente ascendente e elas usam uma força que não é delas para alçarem maiores alturas.
Mas no contexto aqui do Brasil, a gente pode trocar a águia pelo urubu. Eu não sei porque todo mundo ri. O pobre do urubu, nem de longe, tem a mesma moral que a águia. Mas o princípio é o mesmo. Quando normalmente você vê aqueles urubus rodando, eles não estão apenas circulando. E normalmente o movimento circular não é descendente, é ascendente. Eles estão pegando as correntes de ar para lá de cima, está procurando o que é que vão comer. Mas eles se aproveitam da força do vento para não alçarem as alturas na sua própria força. A Bíblia diz que quando Deus renova a minha e as suas forças, eu e você também seremos alçados não pelo nosso esforço, mas não também por um vento natural. Eu creio que isso é uma alegoria do vento do Espírito, do sopro, da manifestação do poder de Deus que nos move e nos leva a um lugar onde eu e você não chegaríamos com a nossa própria força. Hebreus 11:34 fala de alguns que da fraqueza tiraram forças. E quando ele diz que pela fé eles da fraqueza tiraram força, não está dizendo que a fonte de força é a fraqueza. A fé fez com que eles conectassem a fonte de força que é Deus. E num contexto de fraqueza, eles conseguiram ter um lembrete. Essa fraqueza só testemunha nossa insuficiência. Nós temos que correr para aquele que é suficiente, para Deus. E pela fé eles acessaram os recursos daquele que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando eu e você esperamos no Senhor, e essa ideia de esperar fala de um posicionamento de confiança e também de dependência, eu e você podemos acessar forças sobrenaturais. Quem está entendendo, diga amém. Então, para concluir, quando reconhecemos que são os que esperam no Senhor, que renovam as suas forças, precisamos entender como essa dependência em termos práticos funciona. A Bíblia fala de alguns usando fé, mas como exatamente isso funciona? Eu tenho entendido que uma das coisas que eu e você precisamos é crer em Deus a despeito das circunstâncias. A Bíblia fala que quando a vida dos dois, daquele casal, começou a desmoronar em todas as áreas, a mulher de Jó tem um comportamento e Jó tem outro completamente diferente. Tem gente que culpa as circunstâncias por aquilo que ele está vivendo. Mas a verdade é que diante das mesmas circunstâncias, pessoas que vivem exatamente no mesmo contexto podem ter reações muito diferentes. Um exemplo que frequentemente eu dou é que há duas formas de se lidar com a resistência do vento. Um avião usa a resistência do vento para alçar voo, para se projetar. Um carro de corrida usa a resistência do voo não com asa para subir, mas com aerofólio para colar no chão. É a mesma resistência que eles vão enfrentar quando estiver se locomovendo em grande velocidade, que vai ser administrada de forma diferente. Uns a usam para ficar colado no chão, outros a usam para subir. Enquanto a mulher de Jó decidiu ficar colado no chão e age de forma natural, dizendo para o seu marido, amaldiçoe seu Deus e morre. Qual foi a atitude de Jó? Jó 19:25, ele afirma, eu sei que o meu Redentor vive e que ele há de se levantar sobre a terra. Ele está olhando para aquelas circunstâncias terríveis, ele está dizendo, meu Deus não é definido pelo que eu enfrento, eu não vou reagir apenas emocionalmente ao que eu estou sentindo diante disso, eu vou crer em Deus, eu vou acessar os recursos divinos. E a história de Jó é mudada pelo seu posicionamento de fé. Porque se eu visse o conselho da mulher, para quem ele falou, você fala como uma louca, ele teria liquidado e acabado com tudo de vez. Eu e você precisamos aprender como reagir. Em momentos difíceis, nós vamos ter que acessar Deus. Seja um posicionamento de fé, seja usar os meios que nos conectam com a presença dEle. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 16, que Paulo e Silas foram presos, passaram por um julgamento sumário, injusto, foram açoitados, estavam com os pés pendurados no tronco, ninguém tratou as feridas, a maioria dos crentes já estaria, no mínimo, murmurando, reclamando e falando para Deus de abandono. A Bíblia diz que lá pela meia-noite, esses dois não dormiam, não deixavam ninguém dormir. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. Eu não sei exatamente qual foi essa dinâmica, mas eu fico tentando imaginar, uma vez que Tiago 5,13 dá uma instrução prática para os crentes aqui dos primeiros dias. Tiago diz assim, se alguém está aflito, ore. Se alguém de vocês está contente, cante louvores. Imagino Paulo e Silas conversando, e Paulo fala para Silas, estamos na prova. Silas diz, pois é. Ele diz, a aflição está pesada. Outro diz, verdade. Ele diz, bora orar. Que é isso que um aflito tem que fazer? Porque se a gente ficar alimentando a fraqueza, é ela que se fortalece. É estranho dizer que a fraqueza se fortalece.
Mas se a gente se fortalecer, se alimentar daquele que nos dá força, o caminho é diferente. Eu imagino que os dois começaram a orar. Mas em algum momento, imagino um falando para o outro, mas nós não estamos só aflitos, nós também estamos felizes. O outro diz, é verdade, Deus está conosco mesmo nesse momento difícil. Nós ainda temos o privilégio de estar vivendo isso por causa do Evangelho. Bora adorar também, bora adorar também. Eu vi um pastor uma vez apresentar a teoria, eu ri muito, sabia que ele estava brincando, mas isso me fez lidar com a coisa de uma forma mais divertida. Ele disse que quando os dois começaram a cantar, isso explica porque houve o terremoto naquela cadeia. Porque a Bíblia diz que os céus são o trono do Senhor, mas que a terra é o estrado dos seus pés. Ele diz que à medida que aquele louvor foi subindo, Deus foi entrando no ritmo da música e começou a bater o pezinho dele. E à medida que ele foi batendo o pezinho no compasso da música, o pezinho ou pezão dele, que a terra é o estrado dos seus pés, começou a produzir aquele terremoto. A gente se divertiu com a brincadeira, mas a verdade é que quando eu e você decidimos nos conectar em Deus, e oração, adoração, toda a devoção ainda são meios para isso, nós podemos mudar completamente as circunstâncias. Podemos experimentar intervenções da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas algo que eu sempre digo para quem está vivendo um momento de cansaço, aprenda a receber, não só diretamente de Deus quando Ele te toca, não só diretamente de Deus quando você foi a Ele, como Paulo e Silas foram, mas muitas vezes, o mesmo Paulo vai falar de uma força e um socorro que Deus manifestou através de pessoas. E a gente precisa saber receber de Deus através de outros. E segundo aos Coríntios, no capítulo 7, nos versículos 5 e 6, particularmente eu creio que aqui Paulo está falando do que aconteceu lá em Filipos, quando eles foram presos. Ele diz, porque quando chegamos a Macedônia, e a cidade de Filipos era parte da Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Não bastasse o perrengue do lado de fora, ele diz, ainda tinha que lidar com os sentimentos, os temores do lado de dentro. Mas ele diz assim, porém Deus, que consola os abatidos. Diga comigo, Deus, que consola os abatidos. Então Paulo diz, porém Deus, aí ele lembra uma característica de Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Quantas vezes na minha caminhada eu tive momentos de encontrar mensageiros de Deus, não demorava para reconhecer. Não apenas porque às vezes algum desses vinha e tocava o dedo na ferida, no ponto que eu não tinha conversado, mas o que liberava da parte de Deus não era mera palavra de ânimo ou encorajamento, era aquele tipo de conversa que comunicava uma graça sobrenatural, havia um fortalecimento, um encorajamento. Eu não sei você, mas tem hora, não é só quando eu estou ouvindo uma pregação, tem hora que eu estou conversando com alguém e alguma coisa começa a acontecer dentro de mim, e a vontade que eu tenho de dizer, eu vou voar. Eu vou voar. Algum negócio acende, parece eletrificar a fé dentro de mim, né? Agora, há momentos onde Deus vai enviar alguém para nos abençoar. Mas você já parou para pensar, e muitos de nós já tivemos essa experiência, você já parou para pensar que em outros momentos, Deus quer usar você para fortalecer a outras pessoas? Isaías capítulo 50, verso 4, fala dessa outra dinâmica. Ele diz, o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Boa palavra não é apenas uma boa explicação, não é só um bom conselho, não é só uma boa dose de encorajamento. É quando eu e você carregamos algo que não é nosso, é sobrenatural, comunica vida da parte de Deus. E eu quero que você possa pensar que a razão pela qual você está ouvindo isso hoje é que talvez você chegou aqui cansado e você está precisando renovar suas forças. Mas talvez Deus esteja te abastecendo para que você leve algo para outras pessoas que estão cansadas. E as duas opções podem ser parte do propósito que Deus tem para você. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Eu quero ler um último versículo, que é o Salmo 31, verso 24, e nós vamos orar. O texto, muito alinhado com o que nós lemos em Isaías 40, diz, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Quando o texto está dizendo sede fortes, que tipo de força ele está falando? Quando ele diz revigore-se o vosso coração, obviamente ele está falando da força interior.
daquilo que faz superar o cansaço interior. Mas só o fato de eu estar cansado significa que Deus vai vir ao meu encontro? Não. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É o meu posicionamento e o seu de dependência, de confiança em Deus, que atrai a intervenção dEle. Isaías 64:4, a Bíblia diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Há momentos onde eu e você chegamos para Deus e a gente simplesmente diz: estou abrindo falência, não tem mais nada o que fazer, só me resta esperar no Senhor, confiar no Senhor. E a Bíblia diz que Deus trabalha a favor daquele que nele espera. Ou seja, nós não apenas podemos ser fortalecidos, mas nós podemos ver Deus se mover. Esse fortalecimento é sobrenatural. Tem pessoas que vivem apenas de encorajamento humano, combustível emocional. Isso parece aqueles brinquedos de criança de antigamente, antes da época da pilha, que você tinha que dar corda. Alguém dessa época ou só eu? Ainda bem, obrigado. Aí você dava a corda, saía lá o brinquedinho, mas aí acabando a corda, ele ia diminuindo o movimento e parava. E se você quisesse vê-lo mexer, tinha que dar corda de novo. Tem gente que precisa que alguém dê corda nele todo dia. O que nós estamos falando é mais do que encorajamento emocional, e não estou dizendo que ele não tem a sua importância, mas nem de longe ele se compara com uma descarga do poder de Deus, com o vento do Espírito soprando debaixo das suas asas, te fazendo subir como águia. Aí a conversa é outra. Eu gostaria que nós tivéssemos alguns momentos, alguns minutos desse momento final, onde nós pudéssemos orar não por protocolo de fim de reunião, mas onde a gente pudesse de fato se expor. Eu creio que você deve estar percebendo o que eu estou percebendo em todos os nossos 4 cultos. Há uma presença do Espírito de Deus nesse lugar. Há um toque divino à sua disposição. E nós podemos receber de Deus agora. Talvez você tenha a oportunidade de ter o Senhor vindo ao seu encontro e te tocando hoje. Talvez você tenha a oportunidade de entender: não, Ele está me chamando e quem vai a Ele sou eu. Talvez você precise ser fortalecido agora. Talvez Ele apenas esteja te preparando para algo que você vai enfrentar daqui a um tempo. Talvez Ele esteja te instruindo para te usar na vida de outras pessoas. Talvez seja a soma de tudo isso. Mas de qualquer forma, nenhum de nós tem uma desculpa a dizer: eu não preciso desse momento de oração. Eu quero que você não apenas peça: Espírito Santo, me ajude, me dirija na aplicação prática disso. Mas eu gostaria que você orasse dizendo: Senhor, eu quero o toque do Teu Espírito na minha vida. Eu quero a manifestação do Teu poder na minha vida. E fale com Deus do seu jeito, da sua maneira. Eu pedi para você ficar em pé por hábito. Você ora como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho. Mas eu quero que nos próximos minutos você ore. Eu vou fazer uma oração por você, mas eu não quero você prestando atenção na minha oração. Faça a sua. Espírito Santo, Tua palavra foi comunicada. E nessa hora, nós contamos com a ação do Senhor de uma forma única, singular, diferenciada. Vem sobre os meus irmãos e irmãs. Nós clamamos pelo Teu sopro de vida, aquele mesmo sopro registrado em Ezequiel no capítulo 37, que vivificou aquele vale de ossos secos e o transformou num grande exército. Pai, nós sabemos que o Senhor está arregimentando os seus soldados. Nós sabemos que o Senhor está levantando um exército que será vivificado pelo Teu Espírito. E eu oro por cada um neste lugar. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu oro pelo sopro do Teu Espírito. Que essas correntes de ar que no natural fazem com que a águia suba às alturas, que isso tenha o seu paralelo no sopro do Espírito, nos levando, ó Deus, a um lugar onde pelas nossas forças não chegaríamos. Nós oramos hoje que a mão do Senhor nos toque. Nós falamos a manifestação desses recursos sobrenaturais, daquilo que nos leva além do vigor dos jovens, além da força e da disposição física dos moços. Pai, nós oramos por esse santo combustível celestial.
Mais do que encorajamento emocional, nós oramos por uma descarga de poder, nós oramos pela provisão do alto, nós oramos por renovação das forças, em nome de Jesus. Toca-nos, envolve-nos, permita-nos desfrutar não só do fortalecimento, mas da doçura da Tua presença. Nós clamamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fale com Deus. Ore como se tudo dependesse desse momento de oração. Se exponha a Ele. Talvez seja um bom momento de ser honesto e falar do seu cansaço, da dor, do desânimo, da necessidade de ajuda de Deus. Talvez o Espírito Santo te faça lembrar de alguém que nem está aqui e que Ele queira que você se levante como um intercessor por essa pessoa. Mas simplesmente se deixe ser envolvido, ministrado, ou mesmo conduzido, liderado pelo Espírito Santo nessa hora e nesse processo. Faça isso em nome de Jesus.